exemplo. E por fim, vamos voltar à Rádio Gaúcha, tá? Porque são 3 rádios, né? Deu rádio. Então, novamente na Rádio Gaúcha, o Lula Lelé disse que o povo brasileiro voltou a comer picanha e tomar cervejinha. Mas a jornalista que o entrevista avisou que no Rio Grande do Sul os gaúchos reclamam da falta de picanha. Olha o que Lula Lelé respondeu. Dizia na campanha, o povo brasileiro vai voltar a comer picanha e tomar uma cervejinha. E está voltando a comer picanha e tomar cerveja. O pessoal cobra muito isso, viu? Nos mandam mensagem todo tempo. Tá faltando a picanha aqui. Não, se tá faltando picanha é porque tem consumo demais e não está chegando a picanha aqui. Mas pega o preço da picanha durante o processo eleitoral e pega o preço da picanha agora. Você vai perceber que caiu de forma extraordinária. Hein? Caiu a Luísa Nogueira? Nossa Senhora. Bom, rapidamente... Fica aqui para vocês morderem. Mordam esse colchão duro. Rapidamente, o governo que gera inflação é um governo gastador, como eu já expliquei aqui, governos gastadores são governos inflacionários. E ao pedir para a população, né, cuidar dos preços das coisas, dos mercados, me lembrou José Sarney e os fiscais da Sunab. É pior do que isso, Nogueira. Eu vou te falar... Esse é o fiscais da Suruba. Não é nem fiscal. Para o povo pobre, que por acaso acredita de alguma maneira nesse senhor, ele demonstra a incapacidade que ele tem de conhecer e entender a realidade. Porque para ele, tudo é como se estivesse definido num pedaço de papel. Se você não acha o menor valor, você vai para o outro. Uma vez eu estava conversando com uma amiga, ela disse para mim, hoje eu consigo entender a pobreza. De um amigo dela, que uma vez eles falaram, vamos ali comprar um saco de pipoca, e o rapaz, eles eram todos ricos, o rapaz tinha uma bolsa, e falou, se eu comprar essa pipoca... Pipoca. Se eu comprar essa pipoca, eu não tenho dinheiro para voltar para casa, eu sou obrigado a dormir na frente da escola. Ele era bolsista numa escola muito rica. E agora eu consigo entender. Veja, este cara não consegue entender essa realidade. Ele fala assim, se por acaso... Esse é o primeiro ponto, que é o mais leve de todos. Se por acaso você acha mais caro, vai para outro. Como se o pobre, como se o cidadão tivesse condição de sair em busca do preço mais adequado para o seu orçamento, uma vez que você, inclusive, tem uma plenitude de ofertas. Porque nós vivemos num capitalismo que tem uma economia concorrencial estipulada. Ele não entende de economia, ele não entende de pobreza e ele não entende aquilo que é o de melhor para configurar a diferença entre a maldade e a bondade. A maldade é a incapacidade de se colocar no lugar do outro. Ele não sabe. Sabe o que ele falou pro povo com essa frase? Ele falou em resumo, vai tomate cru, vai tomate cru. Esse é o primeiro ponto. E ele diz, a culpa da inflação não é, afinal de contas, das bobagens que eu faço, de uma política pública inadequada, com uma administração inflada, que tem gastos e custos, e com todos os benefícios que eu dou para a máquina pública. A culpa da inflação é do senhor que gera inflação de demanda e, além disso, não tem nenhuma capacidade de procurar o menor preço. Afinal de contas, o senhor que gasta 2, 3 horas para sair da sua casa, chegar no trabalho, tem tempo suficiente para depois ficar procurando o melhor preço, com 30, 40 centavos de diferença, que para esse senhor faz diferença, mas que ele não terá condição de gastar mais R$2 de transporte para procurar o menor preço. É um inconsequente e um indivíduo incapaz de se colocar no lugar do outro. Para ele cabe a definição que foi lá no Tribunal de Nuremberg de maldade. Qual é a definição do mal? É a incapacidade de se colocar no lugar do outro. Mas ele pega e faz outros absurdos. Vai e acusa o Bolsonaro. Deixa eu falar para ele, o Bolsonaro cumpriu tudo aquilo que foi solicitado para o Rio Grande do Sul, quando ele esteve no governo e quando teve a crise da pandemia. Não à toa, Sua Excelência, o atual governador, que era governador de então e disse que não ia concorrer, renunciou e depois passou a concorrer, dando um tombo em todo mundo que acreditou na palavra dele. Aquele governador recebeu uma penca de dinheiro e conseguiu colocar em ordem a sua administração, mesmo que aqueles recursos talvez fossem não apenas para a sua administração, mas fossem para resolver o problema da pandemia. O Bolsonaro cumpriu tudo aquilo que era necessário. Aí ele vai lá, coloca palreia bobagens, joga bobagens lá, mas tudo dentro de uma lógica que é muito simples. O governo do Rio Grande do Sul tem que agradecer ao governo federal de quê? Mas ele não está falando sozinho, não. O Mercadante falou a mesma coisa. O Mercadante disse, tem que nos agradecer porque nós mandamos o dinheiro que o Rio Grande do Sul precisava. Olha, isto não procede, porque o que o Rio Grande do Sul precisava, no mínimo, é que reconhecesse que ele não tem mais nenhuma dívida e utilizasse aqueles bilhões que são adotados
para acariciar a máquina pública ou aqueles que estão no poder, botar isso para auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul, que vai muito além daquilo que ele falou, que não se constrói casa em pouco tempo, você precisa de tempo. É interessante, para ir na China e elogiar o regime de partido único e o regime chinês, eles são eficazes, mas por que eles não falam que assim, não, numa medida de emergência, nós vamos comprar a tecnologia que os chineses usam, que eles constroem um hospital, toda a infraestrutura implantada, toda a tecnologia em 48 horas. E uma casa eles são capazes de construir em 2, 3, 4 horas. Ou seja, vai lá para elogiar o que não está certo, que é um regime autoritário, ditatorial, porque está configurado na figura de uma única pessoa, e vem ele. Isso ele elogia, mas ele não é capaz de buscar uma tecnologia para tentar ajudar o Rio Grande do Sul com recursos que sobram, porque acabaram de vetar o aumento de 1,3, 1,8 bilhão para o judiciário, que ia ser jogado. Esse dinheiro seria suficiente para cumprir todas essas casas que ele disse que não tem necessidade e não tem capacidade. Para não fazer casa de papel. Para não fazer casa de papel, professor. Só para concluir. Professor, não dá tempo de concluir, professor. Não, dá tempo sim, mas só para concluir. Dá, uma claro, coisinha. claro. Mas uma coisinha só. Só uma coisinha embora, só. vamos deixar o senhor aí, deixa eu só concluir uma coisa. Deixa ele ganhar. Deixa eu só Vamos concluir lá. uma coisa. Não, deixa eu dizer. Só para concluir uma coisa. Vocês falaram a respeito do PCC tomando conta das cidades aqui. O PCC, desde que o Marcola assumiu a liderança e o Fernandinho Beiramar assumiu a liderança no Comando Vermelho, eles adotaram uma estratégia que é sim de penetrar na esfera pública e assumir as instituições do Estado. Isso já está configurado há décadas. Mas o que Não é tem só com o isso. Rio Grande do Sul? Tem o Rio Grande do Sul porque o PCC e o Comando Vermelho têm braços em todo o Brasil. Eles já estão articulados. Se vale para controlar no Rio Grande do Sul questões que diz respeito ao auxílio ou não ao governador do Estado, eles devem estender, eles estão querendo federalizar a polícia, eles devem estender para todos os estados para pegar os braços do crime organizado, porque ali eles têm capacidade de, inclusive, saber para onde estão indo os recursos. Recursos que vão ser usados para lavagem de dinheiro, porque é muito mais fácil. Ou seja, tudo que ele está falando não procede. E o pior de tudo, Pavinato, é vir acusar o governador. Bem feito para o governador do Rio Grande do Sul. Agora o senhor está colhendo o fruto de ter convidado para sua mesa quem o senhor sabia que um dia ia lhe passar a perna. Mas o senhor fez talvez porque esteja mais próximo a eles do que ao outro lado.